Bom dia, queridos irmãos. Agora sim, com o som ajustado, vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus nessa manhã. Um momento especial da nossa semana. Nós temos a certeza que o Senhor está presente aqui entre nós. E para a gente começar, vamos ouvir o que Deus nos fala através da sua palavra no Salmo 126. Abra a sua Bíblia agora, nesse momento, para que possamos fazer a nossa primeira leitura nessa manhã. Salmo 126. O Salmo 126 nos diz o seguinte: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém, queridos. O salmista diz aqui no versículo 3, sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Estamos alegres porque o nosso Deus, Ele está sempre ao nosso lado, e esse Deus está aqui nesse momento. Então vamos nos alegrar com a sua presença nessa manhã. Convido você a orar. Pai amado, Pai querido, nós queremos, Senhor Deus, te agradecer pela tua presença entre nós. Queremos, ó Pai, agradecer que o Senhor é bondoso e nessa noite grandes coisas o Senhor fará pelas nossas vidas. Nós te louvamos e nós invocamos o teu nome nessa manhã. Pedimos perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, sabendo, Senhor Deus, que a tua presença aqui não depende de nós, porque somos imperfeitos, mas a tua presença aqui depende tão somente de Jesus Cristo, que entregou a sua vida na cruz do Calvário em nosso favor, e hoje nós temos acesso ao Deus Pai, e a sua presença aqui é por causa de Jesus Cristo, e não por causa das nossas perfeições, porque não somos perfeitos, Senhor. Mas nessa manhã, usa esse culto, usa os louvores e a palavra para que eu possa me aproximar mais de Jesus Cristo, para que eu possa estar mais próximo de Ti na minha jornada. Te agradecemos porque temos a certeza que o Senhor fará grandes coisas entre nós, no nome de Jesus. Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Eu salvo vocês com a paz do Senhor. Convido vocês a se colocar de pé. Enquanto você se coloca de pé, eu quero ler um texto que fica em Isaías, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: venham, vamos refletir juntos. Diz o Senhor: embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Hoje eu estou aqui para dizer para você e para mim mesmo que, independente do pecado que a gente cometa, mais alto que a neve seremos. Porque nós somos livres. Antes de nós nascermos, nós já éramos livres. Então hoje eu convido você a declarar, junto com a igreja do Senhor: eu sou livre. Alto mais que a neve, mais alto que a neve serei. O sangue de Jesus me salvou, me libertou, te salvou, te libertou. Isso já é o motivo de grande alegria. É o motivo de estar aqui hoje, eu tenho certeza. Então faça esse motivo valer a pena. Louve esse Deus, engrandeça esse Deus. Cutuca seu irmão aí, ó, com o cotovelo e fala assim: você é mais alto que a neve. Você foi liberto, você é livre. Você foi salvo. Bom dia, você é salvo, você é livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Foi esse sangue que te salvou, que me salvou, que te libertou e que me libertou. Então vamos declarar: teu sangue leva-me além. Todas
chegar, somente pelo sangue. Declare que nos lava, dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua luz mostra tua graça, fala do amor do Pai, me prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar, somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de
Devocional, aquilo que nós fazemos todos os dias pela manhã. Eu estou tão feliz assim de a gente ter terminado um ciclo, já ter começado outro ciclo de leitura, né? A palavra do Senhor é algo tão importante na nossa vida. Os reformadores lutaram, né? Muitos morreram até com o intuito de colocar a Bíblia na mão de cada crente. E a nossa geração, que talvez seja a geração com mais acesso à Bíblia, onde você tiver, a hora que você quiser, você pode, se você não tiver a Bíblia física, você baixa uma Bíblia elétrica, como dizia um amigo meu, no seu celular, você pode ler, mas essa geração, quanto mais Bíblia tem, parece que menos Bíblia ela lê, né? E é uma pena. Nós conectamos esse culto a nossa leitura bíblica devocional exatamente porque nós já lemos a Bíblia inteira uma vez e nós estamos lendo a Bíblia pela segunda vez, né? E nós estamos fazendo uma leitura um pouquinho diferente. Não sei se os irmãos perceberam, creio que sim, porque eu tenho deixado claro, né, nas observações.
esses primeiros 3 livros, eles têm uma conexão entre eles, né? Tanto o Evangelho de Mateus quanto a Epístola aos Hebreus e a Epístola de Tiago, eles foram livros escritos para os judeus, né? Então, esses são livros específicos do Novo Testamento que foram escritos para judeus convertidos, né? Nós vamos começar, assim que a gente terminar o livro a Epístola de Tiago, já na terça-feira, o Evangelho de Marcos, que tinha como o autor um discípulo de Pedro. Então agora nós vamos pegar uma linha que começa no Evangelho de Marcos e vai seguindo os ensinos de Pedro pela igreja. Essa é a lógica da nossa leitura. Depois nós vamos pegar os ensinos do apóstolo Paulo, e aí que vem de Lucas, que era discípulo de Paulo, seguindo pelas cartas paulinas. Depois nós vamos pegar os ensinos de João no Novo Testamento, e aí a gente vai fechar o Novo Testamento. Então há uma lógica nessa leitura, uma forma da gente entender muito bem aquilo que o Novo Testamento está querendo ensinar para a igreja. Muito bem, vamos à nossa leitura de hoje. Nós lemos Tiago, né, essa semana, o capítulo 4. Nós vamos ler hoje, aqui no culto de Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 17. Então convido você a abrir sua Bíblia. Nós vamos fazer a leitura de Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 17. Eu hoje não vou pedir para vocês ficarem de pé, porque estavam de pé até agora há pouco. Então vou descansar vocês, né, fazendo com que vocês fiquem sentados. Muito bem. Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 17, nos diz o seguinte: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para este ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda glória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete o pecado. Amém. Vamos orar. Senhor, nesse momento nós temos a certeza que esse sermão será uma bênção, mas não por conta do pregador, mas sim porque a sua palavra que foi lida aqui e que será proclamada, nós temos a certeza que o teu Espírito Santo vai aplicar essas verdades aqui no coração de cada um, inclusive do pregador nessa noite. Nós precisamos ouvir a tua voz nesses dias tão difíceis. Ajuda-nos a discerni-la, no nome de Jesus. Amém. Queridos, que coisa impressionante aconteceu nesses últimos tempos, né? O ano de 2020 parece que deu uma revirada na vida de todo mundo. Não conheço ninguém que não tenha sido mexido, né, com os acontecimentos do ano de 2020. Né? A gente, de repente, soube de uma epidemia que estava lá numa cidade da China que muita gente não conhecia. Eu, por acaso, já havia falado, já tinha ouvido falar dessa cidade, uma cidade chamada Wuhan, e de repente essa epidemia ela foi se espalhando. A gente já soube de outras epidemias que aconteceram em outros lugares, mas essa foi se espalhando rapidamente. Logo ela tomou outros países e demorou algum tempo, ela chegou aqui no nosso país. E de repente nós nos assustamos com a quantidade de informação, de novas informações que nós adquirimos. A partir de então, nós passamos a entender o que significava uma pandemia. Nós ouvimos falar de uma tal primeira onda, de uma tal segunda onda. Nós ouvimos uma palavra em inglês que se tornou normal e natural para todo mundo, que é uma palavra chamada lockdown. O mundo teve que parar completamente, porque ninguém sabia
como lidar com essa situação que aparecia diante de nós nesse momento, nesse ano de 2020. Todos os planos imediatos eles tiveram que ser adiados. E com o passar do tempo, depois o tempo foi passando, nós fomos retornando aos poucos às nossas vidas. Mas muitos de nós fomos obrigados a refazer os nossos planos, já que nós estávamos vivendo num novo mundo, um mundo que era completamente diferente daquilo que nós conhecíamos. Os antigos planos, eles já não valiam mais para essa nova realidade. Por isso, nós fomos obrigados a repensar e a reconsiderar as nossas estratégias para o nosso futuro. O mundo mudou, essa que é a grande verdade. Para que possamos nos adaptar a esse mundo, nós precisamos também mudar os nossos planos e as nossas estratégias. Queridos, nos últimos anos eu aprendi a importância do planejamento. Eu vinha sempre tentando realizar algumas coisas e eu não conseguia, e eu não entendia porque algumas coisas que eu tentava fazer, elas não aconteciam. E aí eu me dei conta que eu estava falhando em algo que era importante, que era exatamente o planejamento das coisas que eu tinha para fazer. E aí eu entendi a importância disso na minha vida. Ninguém, amados, consegue sucesso na sua empreitada, seja ela qual for, se ela não escrever e se ela não arquitetar um plano para atingir uma determinada meta. É impossível que isso aconteça. E não pensem vocês que isso é só no âmbito profissional, não. Isso também acontece em âmbito pessoal, familiar e também no âmbito eclesiástico. Por exemplo, não há como educarmos adequadamente os nossos filhos se nós não projetarmos o futuro deles. A gente precisa pensar qual é a escola mais adequada para que o meu filho adquira conhecimento, para que ele possa crescer. Qual é o curso complementar que eu vou fazer, que eu vou pagar para os meus filhos? Como, por exemplo, em casa, a gente desde cedo, desde que eles eram crianças, nós colocamos eles no curso de inglês, porque a gente entendia a necessidade desse conteúdo, né, do aprendizado dessa língua para o futuro deles. Então nós investimos nisso, nós paramos, nós pensamos e criamos exatamente um plano para que eles pudessem aprender. Quantas horas de estudo eles precisavam ter, quanto tempo eles precisariam se dedicar ao estudo para que eles pudessem crescer. Então, para a educação dos nossos filhos, é necessário um plano. Do mesmo modo, irmãos, quando nós sonhamos numa profissão, nós precisamos traçar também um plano. Uma profissão, ela não pode ser simplesmente um acidente de percurso. O que eu vou fazer? Não sei. Aí fica numa daquela do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E aí você acha que você vai encontrar do nada uma profissão. Não é verdade. É necessário se planejar, é necessário se preparar para que você possa, no futuro, ter uma determinada profissão. O empresário, por exemplo, que não se planeja, é alguém fadado ao fracasso. Antes do empresário abrir uma empresa, é necessário que ele se organize, que ele crie planos de metas, que ele conheça o mercado e somente se ele sentar para arquitetar um projeto, ele vai conseguir alcançar o sucesso. Essa nossa geração é uma geração muito preocupada com otimização e gerenciamento de tempo, né? Eu não sei, na minha época parecia um pouco diferente, a gente era meio Zeca Pagodinho, né? Como eu acabei de citar, a vida leva eu e tal. Então não se pensava muito, a gente criava planos, mas não eram planos muito consistentes e às vezes a gente perdia muito tempo em muitas coisas nas nossas vidas. Mas hoje parece que a coisa mudou um pouco, né? Se nós, por exemplo, formos em livrarias, né? Ou nas livrarias digitais também, isso é muito comum, a gente vai ver vários e vários livros que falam sobre planejamento, sobre questões relativas a você focar num aspecto da sua vida, para você melhorar a sua produtividade e tantas outras coisas. Há também
dos nossos aplicativos, dos celulares, hoje qualquer coisa, né, a gente faz pelo celular, e não é diferente. Por exemplo, se a gente quiser ter um planejamento mais objetivo, a gente vê uma série de aplicativos como agendas eletrônicas, como lista de tarefas, né, como bloco de notas. Eu, assim que cheguei na igreja, né, a Jossana é testemunha, nós criamos vários processos para facilitar, processos eletrônicos, para a gente facilitar todas as coisas que nós fizéssemos e para que os nossos projetos eles fossem mais efetivos. Então isso é algo muito característico dessa nossa geração. Mas, irmãos, a planificação não é uma coisa nova, não é uma coisa dessa geração tecnológica de hoje. Se nós olharmos, por exemplo, o texto de hoje, muitos podem ter uma ideia errada de que o planejamento é algo que a Bíblia não nos incentiva. Pelo contrário, se nós formos olhar vários textos da Bíblia, a Bíblia fala sobre a necessidade do planejamento. Por exemplo, Lucas 14, 28 e 29, olha o que Jesus ensina numa determinada parábola. Ele diz o seguinte: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como que acabar? Isso é planejamento. Aí a gente vai para Gênesis 6, Noé, ele recebe instruções específicas para construir uma arca. A gente vê também no deserto Israel recebendo instruções para a construção do tabernáculo. E aí a gente vai para a Páscoa, que foi celebrada no Egito. Também a Páscoa, ela foi planejada, havia um planejamento para a execução da Páscoa. E aí a gente vai mais à frente, na época de Salomão. Salomão, ele foi o executor da obra do Templo de Jerusalém, mas houve um planejamento que precedeu o reinado de Salomão. Crônicas 28 nos mostra Davi repassando as plantas para Salomão para que ele pudesse construir o templo. Ou seja, houve um planejamento muito anterior aos dias de Salomão para que o templo do Senhor ele fosse construído. Sem contar, irmãos, um texto de Provérbios muito interessante, que é o Provérbios 24 e 27, que diz o seguinte: termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronto a sua lavoura, depois constitua família. O que é isso, irmão? Senão plano, uma planificação. Isso é o que Provérbios está nos dizendo. Biblicamente, nós podemos dizer que o planejamento, ele é uma bênção. Mas, se o planejamento é uma bênção, então por que o apóstolo Tiago dá um alerta para nós sobre os planos que nós traçamos para o nosso futuro? E a resposta, irmãos, é que precisamos estar atentos, porque os nossos planos podem estar contaminados por alguns elementos que são muito nocivos a cada um de nós. E aqui é a primeira coisa que eu queria dizer para vocês. Então, quando é que o nosso planejamento ele se torna algo errado? O que Tiago, irmãos, tinha em mente não era exatamente o planejar em si, mas o espírito com o que se planeja. Tem um comentarista alemão, que eu não vou me atrever a falar o nome dele, né, porque meu alemão não é muito lá essas coisas, para dizer que eu não tenho alemão nenhum. Ele, falando sobre esse texto de Tiago, ele diz algo importante, preste atenção. Tiago se refere a um planejar em que o ser humano presume que tenha controle de todos os fatores. Ele se refere a um planejar em que nós fazemos tudo segundo a vontade, segundo a nossa vontade, com meios próprios e com esforço pessoal, que age como se nós mesmos fôssemos Deus. Fecha aspas. Esse, irmãos, é o espírito que Tiago está combatendo nessa carta. Será que assumimos em toda nossa atitude esse mesmo tipo de postura ao olharmos para o nosso futuro? Será que é exatamente assim que nós não temos feito os nossos planos quando nós olhamos para o futuro? Temos vivido como aqueles que não desejam a direção de Deus para as suas vidas? E o pior é que corremos esse risco, irmãos, não só nos planos seculares, porque muitas vezes nós pensamos em fazer, em edificar na nossa vida, mas muitas vezes
muitas pessoas, quando pensam nas coisas de Deus, eles têm esse mesmo tipo de pensamento, um pensamento secular, onde eu tenho domínio sobre o meu futuro, ou eu acho que eu tenho um domínio sobre o meu futuro. Mas quando se fala das coisas de Deus, a impressão que temos é que, por ser coisa de Deus, aquilo, meu plano é a vontade de Deus, o meu plano é exatamente aquilo que Deus tem para fazer. Mas muitas vezes esse plano, ele é exatamente o meu plano, eu decidindo o que eu quero sobre as questões eclesiásticas. Isso, irmãos, é muito comum em obras de diaconia, em ações de socorro aos necessitados, em cruzadas missionárias e nos púlpitos das igrejas. Nós fazemos planos e colocamos esse plano como se fosse Deus fazendo, mas somos nós mesmos fazendo. Mas como é, às vezes, uma questão relacionada à igreja, nós descansamos e achamos que esses planos, eles vêm do próprio Deus. A verdade é que todas as pessoas capazes e ativas correm o risco de acabar atuando exclusivamente segundo planos pessoais, confiando na própria força, com recursos próprios e para a sua própria honra. Em segundo lugar, qual deve ser então a base dos nossos planos futuros? Como nós precisamos fazer o planejamento? O que precisamos evitar? Qual é o cuidado que precisamos ter? E aí eu vou para o versículo 14, que nos diz: vocês nem sabem o que isso acontecerá amanhã. E isso é pura verdade. Existe uma parábola em Lucas 12, 16 a 20, que Jesus contou sobre um homem que era muito rico e ele produziu muito naquela época, né? A riqueza tinha muito a ver com produção de alimento, né? Com plantação. Ele produziu muito e ele não tinha como armazenar a colheita dele. E aí ele pensou: não, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um plano aqui para mim. Eu vou derrubar os meus celeiros e vou construir um celeiro muito maior e vou guardar tudo o que eu tenho. E aí eu vou dizer para mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenada por muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Aí o que Jesus conta na parábola? Contudo, Deus lhe disse: insensato, essa noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Muitas coisas, irmãos, podem nos atingir de hoje para amanhã. Essa é uma grande realidade que nem todo mundo coloca na equação da vida. Muitas vezes nós nos sentimos seguros como o rico da parábola. Achamos, na nossa arrogância, que temos o domínio e o controle de todas as coisas. Às vezes porque temos um bom emprego, às vezes porque temos uma boa aposentadoria, às vezes porque temos um plano de saúde, temos uma casa própria ou uma família estável. No entanto, como diz o verso 14 desse texto que nós lemos hoje, que é a sua vida. Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Há um sem número de coisas que podem abreviar a nossa vida. A vida, queridos, ela é imprevisível. E a imprevisibilidade é outra questão que concorre contra os nossos planos. Muitas vezes nós podemos achar que estamos dando um passo seguro na nossa vida, estamos fazendo um plano seguro, porque achamos que sabemos escolher o melhor lugar para morar, porque achamos que sabemos escolher o melhor emprego para nós, porque achamos que sabemos qual é o melhor investimento para a nossa aposentadoria, mas de repente há uma mudança no mundo, coisas acontecem lá no lugar mais distante aqui do Brasil e algo acontece e entra, por exemplo, uma recessão e as coisas começam a ficar difíceis. Às vezes, o lugar onde nós escolhemos para morar, ele se tornou violento, era um lugar bom, era ótimo, nós planejamos morar ali, mas de repente quando a gente percebe há barricadas para tudo quanto é lado, pessoas passando de moto, com arma em punho. Às vezes a empresa que a gente investiu tanto a nossa vida, fizemos cursos e tantas outras coisas, ela simplesmente entra em falência. Coisas que nós não tínhamos como prever no momento em que tomamos as nossas decisões. Eu já contei isso aqui uma vez, eu vou contar novamente. Os meus pais, quando eu tinha aproximadamente 5, 6 anos de idade, eles
fizeram um investimento, eles compraram uma casa num determinado lugar e eles gastaram todas as reservas que eles tinham para dar entrada na casa, né? Eu me lembro muito bem desse lugar, era um lugar, tinha um quintalzinho pequeno e tal, e eu brincava bastante na lama que eu encontrei ali. Eu era um menino de apartamento, quando eu olhei aquela lama, eu lambuzava todo naquele barro, era uma festa para mim. E depois de algum tempo, alguns meses, né, acho que não chegou a um ano, né, eles receberam uma carta de despejo. E aí, quando eles se deram conta, o vendedor havia dado um golpe neles. E eles acabaram, nós, né, nossa família, nós acabamos perdendo a casa. E foi uma situação muito difícil, um momento muito complicado e turbulento na vida da nossa família. Eu tenho certeza que se eles soubessem disso tudo, se eles tivessem a informação de que aquela pessoa lhes daria um golpe, eles não teriam tomado a decisão de comprar aquele lugar. Nós, irmãos, não sabemos o que nos acontecerá nem daqui a 5 minutos. Essa é uma grande verdade. Sendo assim, se o futuro é uma incógnita, o nosso terceiro ponto: qual deve ser a atitude correta com relação aos nossos planos futuros? Como o crente em Jesus precisa proceder quando planeja o seu futuro? E aí, o versículo 15 nos diz: ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Se Deus quiser. Essa deve ser a nossa forma de falar. Mas isso muitas vezes, né, se Deus quiser, é uma espécie de um chavão, né? Quantas vezes nós ouvimos isso? Eu me lembro de uma determinada situação onde a pessoa falou que iria na minha casa, ela falou: se Deus quiser, eu vou lá, né? Mas ela disse, ela falou assim, ela complementou, né? Se Deus quiser, eu vou na sua casa e Ele há de querer. Eu achei tão interessante esse complemento, porque Ele há de querer, a pessoa está demonstrando plenamente que esse é um desejo dela, né? Ou seja, Deus tem poder, Ele pode fazer com que ela vá ou não, mas ela não está falando exatamente sobre Deus ir ou não, permitir ou não, mas ela está dizendo: Deus há de querer, Ele vai querer, eu vou na sua casa. É o que ela está dizendo, né? Queridos, essa expressão, ela para nós, ela não pode ser um bordão. Se Deus quiser, não pode ser uma coisa na qual nós falamos como qualquer outra expressão idiomática. Não deve ser assim. Ela deve descrever precisamente a atitude do crente. Nós precisamos estar cientes que Deus precisa fazer a sua vontade em nossas vidas. Nem sempre as coisas sairão da maneira como nós planejamos. Pelo contrário, às vezes as coisas vão acontecer de uma maneira que nós não estávamos prevendo. Algum emprego que não aconteceu, uma pontuação, nós estudamos numa faculdade, desejávamos uma determinada faculdade, mas essa pontuação não foi possível para alcançá-la. Muitas vezes pessoas perdem a capacidade física por conta de uma doença ou um acidente, ou então, irmãos, perda do poder aquisitivo por conta de um problema no país, por causa de um problema numa empresa, ou seja lá o que for. Muitas vezes portas são fechadas e nem sempre é possível entender o porquê. A vida nunca nos revela o que há do outro lado dessa porta. Essa é uma grande realidade. Não há como prever todas as variáveis, todas as possibilidades e problemas potenciais. Quando Tiago diz: se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo, ele está dizendo: nós que conhecemos a Cristo, nós que somos nova criatura, nós que temos uma fé viva, precisamos confiar na condução de Deus diariamente. Êxodo, capítulo 13, 21, falando sobre o povo de Israel no deserto, diz que o Senhor ia adiante do povo com uma nuvem e uma coluna de fogo para que caminhassem de dia e de noite. Deus conduzia o seu povo na jornada pelo deserto. O Deus desse mundo nos instiga a sair arbitrariamente dos trilhos do discipulado. Ele sugere que sejamos o Deus de nossas próprias vidas. Esse é o nosso desafio.
E como, irmãos, nós devemos, então, planejar o nosso futuro? E aí eu volto para aquela história que eu contei para vocês, da família. Nós tivemos aquele problema, recebemos aquela carta de despejo e nós não tínhamos para onde ir. O Senhor abriu uma porta para a nossa família e nós fomos morar de favor durante uma época, aproximadamente um ano, né? Um pouco mais de um ano, naquele lugar onde meu pai havia sido levado, juntamente, né, nós fomos levados como família. Meu pai começou o trabalho de uma igreja, começou a plantar uma igreja lá. Uma igreja que depois cresceu e está até hoje naquele lugar. E no momento em que meu pai começou a plantar essa igreja, ele conheceu algumas pessoas que se tornaram amigos da família. Essas pessoas tinham um poder aquisitivo, né, bem maior do que o nosso. Eles tinham um determinado terreno naquela localidade e eles nos ofereceram, eles deram à nossa família aquele terreno, um terreno que meus pais construíram uma boa e confortável casa, um lugar onde minha mãe, né, na outra não tinha espaço. A minha mãe, que veio da roça, pôde plantar todo tipo de coisa. Na época que ela morava lá, parecia uma selva, aquilo de tantas árvores e tantas plantas que nós tínhamos lá naquele lugar. Um lugar que eu cresci e um lugar que eu fui muito feliz. E um lugar onde também o Senhor me concedeu a oportunidade de criar os meus filhos. Um lugar onde também eu sou muito feliz, naquele lugar onde o Senhor nos deu. Meus pais tinham planos, mas Deus tinha outros planos que não estavam nos planos de nossos pais. Se você hoje se encontra numa situação em que precisa planejar o seu futuro, ouça o que eu tenho para te dizer nesse momento. Em primeiro lugar, procure ouvir a voz do Senhor que está na sua palavra. Ouvir a voz de Deus é necessário para que nós evitemos planejar equivocadamente. Muito de nossas escolhas ruins acontecem porque nem o básico das Escrituras nós conhecemos. Quanto mais nós conhecemos a Bíblia, irmãos, mais nós discernimos a voz do Senhor, mais nós estamos sensíveis àquilo que o Senhor tem a nos dizer. Quando nós conhecemos a Bíblia, nós conseguimos olhar para determinadas situações e saber, mesmo que você não saiba o que Deus tem para você, mas algumas portas você já sabe, que você sabe que é esse tipo de porta ou aquele tipo de porta o Senhor não pode abrir, porque aquilo não vem do Senhor. E quando a gente está distante do Senhor, quando a gente não conhece as Escrituras, muitas vezes nós tomamos decisões erradas e equivocadas e os nossos planos afundam, porque nem o mais básico nós conhecemos. Oséias disse: meu povo erra, o Senhor disse através de Oséias, meu povo erra por falta de conhecimento. Nós não podemos deixar esse importante aspecto da nossa vida ficar de lado. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para que a gente possa planejar de maneira adequada. Em segundo lugar, permaneçam em prontidão. E aí, eu me lembro do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, já disse a vocês isso, eu tenho uma admiração enorme pelo apóstolo Paulo, pela vida dele, por tudo que ele representa para o Evangelho de Jesus Cristo. Um exemplo, né, na vida de cada um de nós. E esse homem era muito culto e o apóstolo Paulo era um homem que sabia planejar. Ele, quando fazia alguma coisa, ele tinha em mente exatamente o que ele queria fazer para transmitir o Evangelho. Por exemplo, ele queria chegar a Roma. Aquilo era um alvo, era um objetivo. Ele trabalhou para que aquilo fosse possível. Na sua terceira viagem missionária, Atos 16, 6 a 10, conta que ele tentou ir para a região de Frígia e da Galácia, mas ele foi impedido pelo Espírito Santo. E aí eles tentaram entrar na Bitínia e o Espírito Santo impediu também. Então todos os planos que ele tentava, todas as coisas, todos os lugares que ele tentava ir, de alguma maneira os planos não aconteciam como ele imaginava. E aí ele foi para Troade. Quando ele estava em Troade, ele teve uma visão de um homem macedônio que aparecia para ele e falava assim: vem e ajuda-nos. E aí ele entendeu, ele concluiu que Deus estava chamando ele para pregar o Evangelho. Isso é um detalhe, né? Parece um detalhe das Escrituras. Mas foi esse passo do apóstolo Paulo em direção à Macedônia
que fez com que o Evangelho chegasse à Europa, e foi exatamente a partir daquele ponto que o Evangelho se espalhou para todo o mundo. Paulo tinha planos ótimos para a pregação do Evangelho, mas o Senhor tinha planos maiores do que Paulo poderia prever. Paulo não tinha noção do que Deus estava fazendo, mas Deus sabia exatamente o que estava fazendo, porque os seus planos eram melhores. Nós, irmãos, precisamos estar em prontidão para seguir os sinais que Deus nos dá na nossa vida. E para isso nós precisamos estar orando constantemente, precisamos estar sensíveis, assim como Paulo, ao que Deus está querendo nos dizer. E se ainda, irmãos, em terceiro lugar, se nós não sabemos o que nós devemos fazer, pode ser que você tenha planejado, pode ser que você esteja lendo a Bíblia, esteja em prontidão, mas mesmo assim a sua vida pareça estar parada. Nesses casos, nós devemos permanecer onde nós estamos. Muitas vezes somos impacientes, mas Deus pode estar querendo nos ensinar alguma coisa. Pode ser que o tempo da resposta de Deus ainda não tenha chegado. Ou então, pode ser que Ele já tenha providenciado a resposta, mas ela ainda não foi manifesta a você. O conde von Zinzendorf, que foi um importante evangelista, né, do período ali da Reforma, ele disse uma frase importantíssima: quando Jesus silencia na alma, também tu precisas ter calma. E finalizando, irmão, essa mensagem, Filipenses 2:5 nos diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Qual foi a atitude de Cristo Jesus? Jesus, Ele se entregou na cruz por nós, cumprindo os planos de Deus Pai. Senhor, faça-se a tua vontade, foi o que Ele disse no Getsemane, e não a minha, foi o que Ele disse. Aos olhos humanos, irmãos, pare para pensar, aquele foi um enorme engano, foi um plano fracassado. Deus envia o seu Filho para viver entre nós, no entanto, esse Filho é morto pelos homens. Ele enviou o Filho para viver entre os homens, mas o Filho de Deus foi morto pelos próprios homens. Nós não saberemos o que nos acontecerá amanhã, o futuro é uma incógnita. Entretanto, guarde isso que eu vou te falar. Nós temos a certeza que o Deus que nós servimos é o Deus que te ama. Ele nos ama. E assim como a morte de Jesus foi uma aparente derrota, mas na verdade foi a nossa grande vitória, muitos dos nossos planos podem estar nesse momento parecendo fracassados. Na verdade, porque Deus te ama, porque Ele se importa com você, uma aparente derrota pode ser uma grande vitória. Amados, por isso nós precisamos fazer como Jesus Cristo. Por isso nós precisamos imitar Jesus Cristo. Nós precisamos obedecer a Deus e servi-lo de todas as maneiras. Planeje, prepare e elabore os seus planos. Isso é bom e importante. Mas nunca se esqueça, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, renda-se à sua vontade. Submeta-se como Jesus se submeteu ao Deus Pai. Eu tenho certeza que o Senhor estará com você todos os dias. E não importa o seu plano, porque o plano de Deus será maior e ele será cumprido de acordo com a sua vontade. Creia nisso. Viva isso. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós queremos nesse momento pedir que o Senhor possa acalmar o nosso coração. Muitas vezes nós planejamos tanta coisa no nosso futuro, mas nessa jornada, Senhor Deus, da vida, muitas vezes nós não conseguimos alcançar aquilo que nós tínhamos como alvo e como meta. Mas nesse momento, Senhor Deus, ajuda-nos a reestruturarmos os nossos planos e a colocar algo que é fundamental nele, a sua vontade. Que seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Porque nós queremos fazer como Jesus Cristo fez, se entregar à sua vontade aqui na terra. Por favor, nós oramos assim.
que o Senhor nos dê graça e seja misericordioso com todos nós, todos os dias, no nome de Jesus. Amém. Bem, os aniversariantes, nenhum deles estão aqui, né? Eu vou deixar aqui registrado o César, né? Eu acho que é o César o filho, né? É o César. Então, temos o Luciano também que está fazendo aniversário. Então, queria parabenizar esses dois irmãos. Que a graça e a bênção do Senhor estejam sobre as suas vidas. Muito bem. Nós temos no dia 1º um culto especial. Nós temos a recepção de novos membros. E nós também temos a profissão de fé de 2 irmãos. Então, convido você a estar nesse dia. Esse dia vai ser um culto especial. Nós vamos cantar, adorar o Senhor. E nós vamos voltar a nossa liturgia que precedia, né, os momentos da pandemia, né? A gente diminuiu um pouco, mas o nosso momento litúrgico ele agora vai ficar completo como antes nós fazíamos. Como falei, nós vamos retornar muitos dos nossos trabalhos que nós fazíamos a partir de agosto. E o primeiro passo vai ser a escola, vai ser o grupo de jovens. Então, ore pela igreja, ore por esse novo momento em que a igreja está vivendo. Tudo bem? Que mais? É isso. No dia 1º, acho que nós falamos tudo. Vamos ficar de pé? Eu esqueci alguma coisa? Não, né? Eu queria só fazer menção aqui ao trabalho do nosso irmão Jefferson, né, que durante os finais de semana tem feito as devocionais do Antigo Testamento. Tem sido de grande ajuda, né, Jefferson, o seu trabalho e a produção, né, que você tem feito ali, os comentários têm sido abençoadores na vida dos irmãos. Então, queria te agradecer muito por isso, porque isso é uma ajuda que você me dá, né, ajuda a tirar um pouco o peso que o pastor tem sobre a igreja, as responsabilidades, ajuda a dividir. Então, que o Senhor te abençoe por isso. Amém? Não esqueça de agradecê-lo também, né? Um dia nesse aí, agradecer pelo esforço dele por estar dividindo a palavra de Deus também com a gente. Feche seus olhos nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse culto que nós prestamos a Ti. Te agradecemos pela Tua palavra que foi ministrada. Pedimos que o Senhor possa nos dar graça, paz, tranquilidade, para que, Senhor Deus, os Teus planos possam ser executados na nossa vida. Nós aceitamos, nós nos submetemos à Tua vontade. Nós não queremos ser o Deus da nossa própria vida, mas que o Senhor possa ser o nosso Deus de fato. Que a gente entregue a Ti toda a nossa ansiedade, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Nós oramos para que o Senhor abençoe cada membro dessa igreja, cada família. Que o Senhor possa dar prosperidade emocional, espiritual e material para cada irmão. Senhor, nós oramos para que o Senhor possa abrir portas de emprego para aqueles que estão necessitados. Nós oramos para que o Senhor dê saúde àqueles que estão necessitados de saúde. Que o Senhor possa dar também saúde emocional a cada família, para que essas famílias possam crescer na comunhão mútua, lembrando que antes da nossa ligação parental, nós somos irmãos em Cristo. Que haja paz e prosperidade em cada família. Nós oramos assim, pedimos que o Senhor possa nos livrar de todo o mal. Livra-nos de todas as doenças, Senhor Deus, de vírus, de bactérias. Livra-nos, Senhor Deus, da violência urbana, das balas perdidas. Dá-nos paz, Senhor Deus, nas idas e vindas. Guarda os nossos pais, os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos parentes, os nossos vizinhos. Nós contamos com a sua proteção nesses dias tão difíceis. Nós oramos assim. No nome de Jesus. Levante suas mãos nesse momento. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus do nosso Pai, o ensino, a comunhão e as consolações estejam sobre todos os que aguardam a vinda do nosso